Vamos para a continuidade da nossa aula sobre renascimento, esse processo aí histórico responsável pela mudança na mentalidade de grande parte do homem da Idade Medieval, nessa passagem para o que seria a Idade Moderna em toda a Europa. Muda o pensamento, muda a forma de encarar a ciência, muda a forma de encarar a sociedade e muda principalmente a forma de produção artística do homem. O vídeo passado foi dedicado somente em falar sobre as ideias e a nova visão que vai surgindo. E esse vídeo vai ser dedicado principalmente para a gente analisar as mudanças na produção de arte. Aliás, analisar o que foi a produção de arte renascentista. Essa produção de arte que vai interferir aí, né, nas próximas produções de arte e que vai trazer para a gente obras que são muito conhecidas e aclamadas até os dias de hoje. Eu quero começar esse vídeo de hoje trazendo para vocês uma imagem para a gente analisar e falar sobre uma característica do Renascimento que a gente abordou como ideia na aula passada e que a gente vai observar ela aqui agora representada na arte. É a ideia do humanismo. Né? A gente falou sobre essa ideia de trazer os traços humanos, agora falando de arte, né? Trazer os traços humanos, trazer uma realidade maior para a arte, para a pintura da arte. E a gente também falou sobre como a influência das civilizações clássicas, né? Grécia e Roma, mas principalmente Grécia, vão interferir. Essa imagem que vai aparecer para vocês aí agora é justamente a comparação de uma obra renascentista que foi totalmente inspirada numa outra pintura da época das civilizações clássicas. Né? Vocês veem aí como foi pintada a obra pela civilização clássica, né? Pela Grécia no caso, é uma obra grega, e você vê aí como foi pintada a tela aí, no caso a segunda tela, chamada Primavera, de Sandro Botticelli, do século XV. Vocês vão ver claramente aí que tem uma inspiração, obviamente, mas olha a total diferença, a total mudança nos traços. Lembra aquela coisa que eu falei na aula passada sobre os traços da pintura do Renascimento tentar trazer muito da característica, né, dos traços físicos dos italianos dessa época, obviamente, para as pinturas? Olha aí que diferença. Né? E tentem refletir aí vocês, né? Qual é a total diferença? Qual é a diferença que vocês conseguem observar? Na representação das Três Graças, que é uma iluminura do século XIV, mas aí totalmente baseada nas pinturas gregas, para a Primavera de Sandro Botticelli, né, pintada aí no século XV, com os traços aí muito mais claros do que é a obra renascentista. Uma outra coisa que a gente observou, né, que a gente falou sobre características do Renascimento na aula passada, foi justamente sobre todas as mudanças que vai acontecendo ao longo do período renascentista. O período renascentista ele é longo, ele vai atravessar aí 3 séculos e ele é dividido em 3 fases. A primeira dessas fases é chamada de Trecento, e sim, a gente pronuncia com essa expressão mais italiana, porque vamos lembrar, o Renascimento ele surge na Itália e se espalha aí depois para outras sociedades na Europa. O Trecento ele vai se expandir aí, né, por todo o século XIV. Ele começa ali justamente em 1300, essa obviamente é uma datação dos próprios renascentistas, e vai ser principalmente aí representado pela produção de Giotto, né? Prestem atenção que esses traços, comparados aos traços das outras produções, eles são traços um pouco mais simples, as cores não são tão fortes. Existe aí, durante a época do Quattrocento, né, que é a próxima fase, vai existir uma diferença na forma de se produzir as tintas. Então vocês vão ver que essas cores são tons mais pastéis, tons mais terrosos, fazem parte dessa pintura de Giotto, que está aparecendo para vocês agora poderem analisar. Fora Giotto, a gente vai ter aí uma difusão muito grande da poesia de Francisco Petrarca, mas aí esse primeiro período, o Trecento, ele é caracterizado como um período onde a arte, né, tá toda voltada ali para a produção de arte dentro da própria Itália. A gente não vai ter uma difusão muito grande da produção artística, então tem tantos artistas aparecendo nessa primeira fase. Os ideais dessa primeira fase foram mais as ideias, as mudanças de ideias que foram acontecendo. A gente vai ter sim uma mudança muito grande aí nas produções artísticas, né,
a partir do Quattrocento, a segunda fase, que obviamente vai englobar aí todo o século XV. É durante esse Quattrocento, né, a segunda fase de produção, que os mecenas, que a gente já falou sobre eles na aula passada, eles vão ter uma importância muito grande, eles vão começar a bancar aí as produções de arte. Artes essas como, obviamente, vocês já ouviram aí, né, Donatello, a gente falou sobre ele na aula passada, e pintores, né, fora Donatello, pintores como Masaccio e Sandro Botticelli, que eu acabei de citar aqui. Vamos ver primeiro essa obra de Donatello, né, analisem a obra, analisem a pintura, vocês já começam a ver mudanças aí nos traços, e agora vamos ver uma obra de Sandro Botticelli, né, que também se destaca aí como um grande pintor. Vale lembrar também que durante esse período, né, do Quattrocento, é aquele período em que Cristóvão Colombo, né, lança aí para o mundo a sua ideia de que o mundo é redondo. E sai aí naquela volta para mostrar que o mundo é redondo, acaba descobrindo a América, e essas descobertas, né, o que está acontecendo fora, vai trazer, obviamente, novas ideias para dentro do movimento do Renascimento. Então, o Renascimento influenciou essas ideias e fez com que alguns navegadores, nesse caso, né, começassem algumas viagens com fundo de comprovação científica, mas o inverso também vai acontecer. O que eles descobrem lá fora também são ideias que vão influenciar a produção do Renascimento. A gente vai ver isso no Cinquecento, né, a última fase. Durante essa fase, né, nessa virada entre o Quattrocento e o Cinquecento, tem uma grande invenção aí, a tinta a óleo. Antes da tinta a óleo, as pinturas normalmente eram feitas com têmpera de ovo. Então, nessa mudança da tinta a óleo, a explosão de cores muda. Então, a gente vai ver uma mudança total agora nas cores, nos traços da obra dessa última fase. Vamos começar analisando aqui essa obra de Leonardo da Vinci, para vocês terem uma ideia. Essa talvez seja a obra mais famosa, né, do Renascimento. Essa é a Mona Lisa. Só que fora Leonardo da Vinci, outros artistas como Michelangelo, vamos ver uma obra agora, está aparecendo para vocês, vão se destacar. Obviamente não são só esses artistas, eu falei para vocês, né, que essa ideia dos mecenas, que começa muito mais ali no Quattrocento, mas que agora no Cinquecento toma uma proporção muito maior, né, essas pessoas que bancam, os burgueses, principalmente, que financiam artistas, né, vai fazer com que essa arte se expanda, né, e essas novas tecnologias inventadas e as novas ideias vai fazer com que a produção de arte se abra de uma forma incrível. Obviamente isso não ia ficar preso somente à produção dentro da Itália, então outras regiões, né, da Europa começam a produzir bastante, né, com relação ao Renascimento. Deixa eu até me aproximar de vocês mais um pouquinho. Acabei de falar da invenção da tinta a óleo. Não é uma invenção italiana, por exemplo. É uma invenção de Flandres. A tinta a óleo ela vai ser inventada em Flandres. Flandres, obviamente, é uma região, vocês devem ter já deduzido, não existe mais. Atualmente, onde foi Flandres, se encontra a Bélgica. Mas os artistas dessa região inventam a tinta a óleo. Então, essa mudança na tecnologia não vem da Itália, por mais que o movimento seja italiano. Em outras regiões, por exemplo, o que vai se destacar mais, obviamente pintores e escultores vão surgir também, mas o que vai se destacar mais é a produção literária, e é bom chamar a atenção para isso. Por exemplo, na Inglaterra vai surgir aí um autor que vocês conhecem, obviamente já ouviram falar, que é William Shakespeare, né, em todas as suas grandes obras. Ele tem como exemplo aí desta época do Cinquecento, Romeu e Julieta, uma obra temporal, ganhando revisitações, ganhando novas versões até os dias de hoje. Em Portugal, por exemplo, né, vai ser escrito nessa época o poema Os Lusíadas, que é muito conhecido. E já na Espanha, né, um outro personagem muito conhecido de todo mundo surge nessa época, é também um personagem da obra do Renascimento, Dom Quixote de la Mancha. Então a gente vê aí que não somente essas produções artísticas como pintura e escultura vão surgir, mas que outras obras literárias muito grandiosas vão surgir, né? Temos obras literárias grandiosas que faz parte do período do Renascimento. Essa aula de hoje foi um pouco mais curta, eu queria que vocês tivessem apenas um contato com toda essa produção artística que foi muito rica da obra do período do Renascimento.
Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é uma característica para a gente finalizar a aula, é que alguns artistas, como eu falei para vocês, o tema burguesia, o tema do fora de temas religiosos e do imaginário começam a ser representados. Então a sociedade começa a ser representada. Eu vou deixar para vocês aqui uma obra de Sandro Botticelli, para vocês darem uma analisada, que trata sobre um burguês, né? Tipo, essa obra especificamente é um casamento burguês, né? Só para vocês verem aí como o cotidiano, o dia a dia, começa a ser representado. A burguesia ela não era tão bem vista, né? Mesmo assim, se tornou um grande personagem aí de várias obras muito importantes. Mas prestem atenção, principalmente nessa aula de hoje, sobre como novos traços surgem, novas tecnologias. E só para finalizar, tem uma coisa que é muito clara dentro das obras, e agora deixei de propósito para o final, para vocês voltarem a analisarem as imagens, que é uma coisa chamada de ponto de fuga, que vai surgir nessas obras, principalmente dessa última fase. É uma técnica do próprio Leonardo da Vinci, né? Muito, na verdade, popularizada por ele, não se tem certeza se foi inventada por ele, mas popularizada por ele, que é um ponto geralmente mais luminoso nas obras, onde se você olhar direito para todo o restante do quadro, todo o movimento que acontece ali ao redor leva a sua visão para aquele ponto específico, chamado ponto de fuga, geralmente é ali que o simbolismo maior da obra vai se encontrar, certo? Nossa aula sobre Renascimento fica por aqui. Vou deixar as páginas para vocês seguirem aqui, acompanhar a leitura do módulo de vocês com esse vídeo. Vai ficar na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, estou por aqui. Deixe um comentário que eu dou uma olhada depois. Tchau e até a próxima aula.